Em pé agora, em nome de Jesus, por comigo. Amém. Vamos orar para receber a palavra do Senhor. Essa igreja tem que orar muito, irmãos. Vamos orar muito. Pai querido, que o Senhor venha ministrar nessa noite a palavra aos nossos corações. Que esse livro de Tiago, Senhor, que nós estamos estudando, ele seja aberto para nós com entendimento, Senhor. Que todas essas palavras se tornem realidade na nossa vida pela fé e pela graça no Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender uns com os outros e com o Seu Espírito Santo, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as palavras ministradas nessa casa, que elas possam crescer, Senhor, na vida dos nossos irmãos, todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, que corações sejam abertos nessa noite. Nós oramos também, Senhor, que mentes sejam abertas, Senhor, que não haja nenhuma distração mental, Senhor, nenhuma distração física, Senhor, para que possamos receber a Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, cada um que está chegando. Nós cremos, Senhor, que Deus está fazendo nesses dias nessa igreja, profundo e intenso, Senhor, e trará, Senhor, na nossa vida, Senhor, um significado maior, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelas provações, obrigado, Senhor, pelos sofrimentos também, mas muito obrigado, Senhor, porque a Sua mão é poderosa, Senhor, para nos dar graça, para nos libertar, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vira para o lado do seu irmão e diga, vamos estudar o livro de Tiago nessa noite, em nome de Jesus. Vou pegar aqui meu celular. Ai, meu Deus. Thank you very much. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos fazendo, irmãos, uma exposição, né? Um estudo expositivo do livro de Tiago, tá? Tiago fica lá depois de Hebreus, antes de Pedro. Tiago tem só 5 capítulos e nós estamos já no capítulo 3. E hoje nós vamos falar de um assunto, irmãos, picante, né? Vamos iniciar. Eu vou falar 2 mensagens nesse texto aqui, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou falar 2 mensagens. Hoje eu vou falar até o versículo 8 e na próxima mensagem eu irei falar até o versículo 13, né? Caso. Amém? Aleluia. Leia aqui, Tiago, capítulo 3, do versículo de 1 até o versículo 18. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme, e muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos.
A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um animal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor, versículo 9, ao Senhor Deus e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitona ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém? Então, irmãos, nós vamos falar hoje, né? Fiz os slides aqui e vamos falar sobre a questão da língua, tá? Volta só um pouquinho mais, irmão, por gentileza. Então, o tema da mensagem é: sábio é quem domina o seu falar. Amém? Essa é uma pessoa sábia, quem domina o seu falar. Vamos lá. Irmãos, eu vou indicar esse livro para os irmãos e para as irmãs. Inclusive eu passei para a pastora Regina. Eu acho que as irmãs já ouviram esse livro, né? Tem um audiobook dele, tá? Podemos passar novamente. Quem não tiver mais o audiobook, eu posso passar esse audiobook. Posso passar o livro. Esse livro aqui, irmãos, é um livro muito bom, tá? É um livro bom. Quem já ouviu aqui esse livro, irmão? Das irmãs? Conseguiu ouvir toda? Uma boa parte? Conseguiu ouvir alguma coisa? Não? Então, amém. Então vai ter uma oportunidade para ouvir. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro, né? E falar um pouco também das palavras. Então, esse livro aí, irmãos, é de Simone Quaresma. Sei que você está vendo bem aqui. Vai ter uma surpresa aqui no final. Eu fiz um negócio para vocês, tá? Ali é uma cabeça de fósforo, certo? E a cabeça do fósforo, a haste e a cabeça do fósforo, né, é em formato de uma língua, né? Acabamos de ler. A língua é fogo, um estudo sobre fofoca baseado no 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento aí? Bora ver se vocês se lembram. Não dirás falso testemunho, não é isso aí? Não falarás falso testemunho. Amém? Mas ela não trata só de questão de fofoca, essas coisas não. Ela trata questões profundas em relação à questão do falar. Eu acho que toda a igreja, todos os irmãos devem ouvir esse audiobook. E também não só ouvir esse audiobook, mas também adquirir o livro, né? Eu posso enviar o livro para vocês lá no grupo da igreja, amém? Nos grupos da igreja, aleluia. Então nós vamos falar aqui expositivamente, nós lemos, vamos falar algumas coisas sobre esse texto de 1 a 8 que nós lemos aqui. E a língua, ela manifesta o coração, irmão. Primeira coisa, o que a língua faz? Ela manifesta o coração, tá? Como é que a gente sabe o que está dentro do coração de uma pessoa? Uma boa conversa, né? Você começa a entender o que a pessoa fala e o que vem do coração dela começa a externar a personalidade dela e o caráter dela também. Então, é isso aí. Esse cara aqui, o John Albert Benjamin, diz assim: assim como o pequeno mundo do homem é uma imagem do universo que o homem cria na sua cabeça, né? Assim também a língua é uma imagem do pequeno mundo do homem. É uma coisa grande e também uma coisa pequena, tá? Então, irmãos, a língua, o nosso falar, ele cria sim um ambiente. Ele cria um ambiente. Por exemplo, ali, irmãos, um dos fundamentos dessa casa, no ministério, é a questão de relacionamento. E se tem alguma coisa que pode ruir os relacionamentos e as boas amizades, os bons relacionamentos, é a questão da língua, da maledicência, né? Do falar maledicente. Então nós vamos ensinar hoje um pouco sobre isso aí. Aleluia. Então vamos diretamente ao livro de Provérbios, tá? O livro de Provérbios fala, ele nos ensina que as palavras, e ações manifestam aquilo que de uma vez já foi cultivado no solo fértil do coração. O nosso coração, ele é o solo fértil. O que é semeado num coração, irmãos, é o que vai sair para... A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Então Provérbios 10:31 diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Primeiro texto.
A boca do justo produz sabedoria, mas a língua dos perversos, da perversidade, será desarraigada. Amém? Então quem é sábio, fala palavras de vida. Não fala palavras de morte, mas palavras de vida. As nossas palavras refletem invariavelmente aquilo que reside em nosso coração. Nossas verdadeiras intenções e motivações. Então eu estou querendo falar para vocês que o que está dentro do nosso coração é que vai ser externado. Simplesmente que vai ser externado. Uma boa conversa, você pode entender. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso é promotora de violência, né? Promove violência. Então a boca do justo é uma boca que deve emanar vida. Irmãos, é muito interessante, irmãos. Há muitos anos atrás eu aprendi com um ministro de Deus, que já dormiu no Senhor, e ele falava sempre uma coisa, quando estavam vários irmãos reunindo, eu achei interessante que ele falava, estava um irmão reunindo, estava discutindo às vezes uma questão teológica, às vezes discutindo um assunto, ou às vezes outras coisas mesmo, né? Às vezes fofocando mesmo, tal. E às vezes ele chegava e ele falava assim: o que vocês estão falando vai gerar vida? Sempre ele falava isso. O que vocês falam gera vida? Se gera vida, continue. Se não gera vida, parem. Sempre ele falava isso para nós, tá? É um pastor que celebrou meu casamento. Ele falava: Samuel, esse é um segredo. Vai gerar vida? Amém. Não vai gerar vida? Aborte o processo. Então ele sempre nos ajudava nesse processo, tá? Então é essa a questão. Aleluia. Irmãos, a língua é por meio deste pequeno órgão que o Tiago fala, que mostramos ao mundo quão contaminado está o nosso coração. É dele que procede toda espécie do mal. O texto fala a respeito disso. Amém? O texto fala, ele dá assim uma ênfase na negatividade, irmãos, do que é uma língua que é incontrolável. Mas mais lá adiante ele vai falar de língua abençoadora também. Amém? Então, irmãos, a contaminação, ela vem através de muitas vezes do falar. E o nosso falar deve ser um falar divino, um falar de Deus. Lá em Marcos 7, de 20 a 23, Jesus dizia: o que sai do homem, isso é que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por quê? Qual era o contexto aqui? Né? Estavam perguntando para os discípulos de Jesus: Jesus, por que os teus discípulos não lavam a mão quando vão comer? Mas o de João Batista lá, parece que são mais higiênicos que o seu. Por quê? Aí o Senhor falou: olha, não é a questão de lavar a mão se o prato está sujo, se não está. É o que está dentro, o que sai de dentro, é o que contamina o homem. Amém? Então, irmãos, um dos segredos para nós é o quê? É pedir a Deus uma purificação no nosso coração. Dá no Senhor um puro coração todos os dias. Dá no Senhor entendimento, para o nosso coração ser um coração puro, irmão, um coração simples diante do Senhor. Amém? Porque, aliás, a Bíblia fala, irmãos, ela fala que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém? E Deus olha sim, irmãos, para o nosso interior. O raio-x de Deus, irmãos, é uma visão tremenda. Ele olha para o nosso interior, Ele conhece os nossos julgamentos, os nossos pré-julgamentos, as nossas ideias acusativas muitas vezes. Conhece tudo isso, irmão. Ele sabe quem nós somos. Salmo 139 diz que Ele sabe quem nós somos. Ele nos cerca por trás e por diante. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas falhas, dos nossos pontos fortes e pontos fracos. Amém? Irmãos, é impressionante como muitas vezes não percebemos que o nosso modo de falar revela ao mundo os pensamentos e os sentimentos pecaminosos que acalentamos em nosso íntimo. Porque, irmãos, o nosso falar ele procede do nosso interior, do nosso íntimo, né? E é a boca que revela e que transborda e que pinta em tons visivelmente fortes o tipo de cristão que somos. Porque aqui está escrito, irmãos, se eu não me engano, em Tiago 1,26 vai falar o tipo de cristão que nós somos. Se eu não me engano, mais lá adiante vamos ver. Aqui ele diz assim, Provérbios 6:12 a 14. Ele deixa bem claro que atitudes externas manifestam aquilo que se encontra no nosso íntimo.
Ele está dizendo: homem de Belial, o homem vil é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos no seu coração. O que é Belial? Belial é um homem satânico, amém? Um homem perverso. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, né? Então a Bíblia está nos vacinando a respeito disso aí. Por quê, irmãos? Por causa de sentimentos pecaminosos que muitas vezes estão acalentando dentro do nosso coração, sendo gerado dentro do coração, como nós falamos agora. O coração, né? O que é o coração, irmão? Primeiro, o que é o coração? Porque a gente fala tanto do coração, né? O que é coração? O que é coração para vocês? Alguém pode falar? Mente, vamos lá, que mais? Fala, Micaías. Fisicamente é o órgão do nosso corpo, tá certo isso? O que é mais nosso coração? Amém? Coração tem a ver com a nossa alma, irmãos. Coração tem a ver com a nossa alma, mente, vontades, emoções. Mas o nosso coração também, irmãos, ele está interligado com a nossa consciência. Amém? Coração tem a ver com a nossa consciência, com a nossa sensibilidade, com os nossos sentimentos, nosso pensamento, tá? Então o coração, ele está. Por que diz? Aí eu senti no meu coração, ali no meu coração. Onde você sentiu? No seu órgão físico? Não, você sentiu na sua mente, irmãos. A sua mente que traz discernimento. Então o coração, na verdade, ele é uma mistura da alma com o espírito, com certa parte do espírito, principalmente a questão da nossa consciência. A consciência faz parte do nosso espírito humano, e ele se amalgama, ele se mistura aos nossos sentimentos, nos dando o quê? Sensibilidade ao nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração, irmãos, ele é demasiadamente corrupto, irmão. Entendeu? Mas pastor, eu já nasci de novo, eu tenho uma nova vida, eu sou batizado nas águas. Mas mesmo assim, irmão, o seu coração precisa ser renovado, meu coração precisa ser renovado todos os dias, purificado. O Senhor realmente nos deu um novo coração, amém? Ele nos deu um novo coração, mas o nosso coração, irmãos, ele pode se corromper, porque ora nós queremos e ora nós não queremos. E a luta hoje, irmão, a grande luta hoje de Satanás é pela alma do homem, pelo sentimento do homem, pela decisão do homem. É a questão hoje, tá? Beleza, então vamos lá. E ainda em Provérbios, fato é que uma pessoa pode sim fingir piedade. Olha como o coração faz, ele traz fingimento, irmão. Fingir piedade e pode expressar um amor simulado ou superficial. Mas sua boca, mais cedo ou mais tarde, acaba atraindo esses intentos maliciosos. Por quê, irmãos? Ah, Senhor, o meu coração está dizendo que eu devo fazer isso. Aí eu vou fazer aquilo. O meu coração está dizendo que eu devo mudar dessa cidade, que eu devo mudar dessa igreja, que eu devo fazer isso, aquilo lá. Irmãos, cuidado para você não ser guiado pelo seu próprio sentimento. Você tem que ser guiado pelas convicções do seu espírito em Deus, da vontade de Deus. O Tiago fala justamente a respeito disso. Ele diz assim: amanhã nós vamos mudar nessa cidade, nós vamos para outra cidade, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. O Tiago fala: epa, quem te garante, em outras palavras, que amanhã você está vivo? Se Deus quiser, se Deus quiser. Então, irmãos, ele pode dissimular, nosso coração pode dissimular, e quando o nosso coração dissimula, ele certamente vai falar alguma coisa dissimulado, né? E Provérbios respectivamente ensina a realidade. No coração, Provérbios 14:33, no coração do prudente repousa a sabedoria. Irmãos, quem sela o nosso coração, quem cura o nosso coração é a sabedoria de Deus. Mas o que há no coração do insensato vem a luz. O coração insensato vem a luz, a lume. Provérbios 15:2 diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca do insensato derrama estutícia. O que é estutícia? É besteira, irmão. Manobras, né? Maneiras de manipulação. Estutícia é manipulação. Aliás, irmãos, esses dias eu li um livro que fala sobre a igreja, né? A igreja que está, metade da igreja, tem uma parte, diz assim, metade da igreja no desenho diz, a igreja onde o narcisismo está
operando. Então, irmãos, é tremendo esse livro. Fala sobre a influência do narcisismo na igreja. É uma aula, são aulas profundas em relação à questão da manipulação do narcisismo, tá? Então vamos lá. Jamais se engane. A nossa fala e as nossas palavras manifestam quem somos. Manifestam o nosso verdadeiro coração. É isso que Jesus falou, não falou? Que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Então é isso. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que aprender mais a ouvir do que falar. O nosso problema, irmão, muitas vezes é que a gente fala muito. E quem tem um perfil, às vezes, como eu, né, que é um cara assim, meio agitado e tal, vai falar mais ainda. Eu falo mais que muitas mulheres, irmão. Sabia? Mas, irmãos, existe um temor dentro do nosso coração. Amém? Diz que as mulheres falam não sei quantas mil palavras, né? Não sei quantas mil palavras. Mas, irmãos, não é a questão de falar muitas palavras, mas de falar palavras sábias. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Michel. Irmãos, vamos fazer 3 perguntas aqui sobre essa primeira parte. Primeiro, você tem sido uma pessoa sincera em seu falar? Ou a hipocrisia faz parte da sua vida? É a primeira agulhada que essa autora fala, né? Eu estou pegando uma parte do texto aqui. Você tem sido sincero? A gente já sabe que a palavra sincera é sincero, né? Mas, irmãos, a dosagem da nossa sinceridade, sabe o que é? É o amor. Porque eu posso ser uma pessoa austera, sincera, e posso ser uma pessoa áspera. E a gente perde, eu posso ser sincero, tão sincero que eu posso machucar alguém. Então, a Bíblia fala em amor. O segredo é falar em amor, né? Então, pode ser uma pessoa sincera no seu falar? Sim, temos que ser pessoas sinceras no seu falar. Ou a hipocrisia no seu falar? Segunda, você tem sido uma pessoa sincera, de novo, repetir, né? Terceiro, você se reconhece positivamente ou negativamente em todas essas coisas que a gente fala? Acabou de ler. Como é que é o seu coração? Tem sido um coração sábio? Né? A Bíblia, esses dias nós lemos um versículo para a irmã Rosana, né? E postei lá, dá-nos corações sábios, né? Ensina no Senhor a contar os nossos dias. E nos dê um coração sábio para isso. Para contar nossos dias, nós precisamos ter um coração sábio. Vamos lá. Cadê o meu DJ? Amém. Agora, irmãos, vamos falar, irmãos, sobre 2 coisas importantes aqui. Primeiro, se domamos a língua, domamos o corpo. Então, esse órgãozinho pequeno aqui, Micaías, vem cá, tira bem daqui de dentro, tem um negócio aqui, vem cá rapidinho. Tira um plástico que está bem aqui dentro, pode abrir. Tem aqui dentro dessa mochila, tira um plástico, tira aí, tira que está dentro do plástico. Não, isso, vai lá, puxa aí. Não, no outro. Aqui, meu filho, abre o outro. Isso, abre aí. Rapaz, onde é que está esse negócio? Não, está bem aqui. Está bem aqui, Micaías, está bem aqui nesse. Está bem muito escondido. O Micaías vai pegar um negócio aí, irmãos. Isso, tira aí. Vai dar na mão dos irmãos lá. Deixa esse negócio passar aí na mão dos irmãos. Dá lá. Vai lá, meu filho. Olha o que eu desenhei hoje aqui para vocês. Olha aqui. Isso. O que é isso aqui? Suponhamos que seja uma... Vem cá, Micaías. Irmãos, se a gente conseguir... Fica aqui, Micaías, do meu lado. Se a gente conseguir domar a língua, a gente vai domar o nosso corpo. Né? Tá? Então vai lá. Dá para os irmãos lá. Dá para rolar lá essa língua. Cuidado com a língua, irmão. Se domamos a língua, domamos o corpo. O Matthew Henry, que é um comentarista, ele fala assim: quanto mais ativa e intensa for a língua, tanto mais deveríamos empenhar em dominá-la. Depois você vai trazer a língua de volta para mim aqui, tá bom? Volta lá, irmão. Quanto mais ativa e intensa for a nossa língua, tanto mais deveríamos nos empenhar em dominá-la. Então, irmão, a grande questão hoje é dominar a língua. E faz parte do processo lá dos frutos do Espírito, que é o quê? Domínio próprio. Como dominar a língua? Domínio próprio. Amém? Vamos lá. Esse texto aqui de Tiago fala sobre 3 metáforas, 3 comparações. Ele compara a 3 coisas a questão da língua. Primeiro, o freio na boca dos cavalos. Segundo,
o navio guiado pelo pequeníssimo leme, um leme muito pequeno, ali. E terceiro, a insignificante fagulha na floresta capaz de destruí-la. Traz para cá depois, meu filho. Isso, dá para esse rapaz essa língua aí, tá? Primeiro, irmãos, o freio. Obrigado. Tá, parece uma harpa, né, irmão? É verdade. A língua, irmãos, para vocês não esquecerem que a língua é como fogo. Vamos falar do primeiro. O freio na boca dos cavalos. E depois vamos falar sobre o navio guiado pelo pequeno leme e a insignificante fagulha, que é um fogozinho pequeno e que toca fogo numa floresta. Tiago apresenta metáforas claras do perigo da nossa língua, onde 3 grandes eventos são levados a seu destino por 3 pequenos, são coisas grandes por 3 pequenos elementos. Está no versículo de 2 a 12 que a gente leu. Vamos lá. Irmãos, essas descrições comparativas são contundentes e nos levam a entender que a sabedoria e a graça de Deus que nos capacita a dominar a nossa língua. Irmão, é a sabedoria e a graça do Senhor que nos faz dominar a nossa língua. Também nos capacitar a dominar as nossas ações. Por quê? Porque às vezes a gente age pelo que fala e fala pelo que age, né? Olha aqui, primeiro desenho aqui, irmãos, o cavalo. Você está vendo isso aqui? Que está preso na boca do cavalo, né? Agora o cavalo, irmãos, tem força demais, mas ele está sendo dominado. O cavalo feroz, tem quantas indomáveis, tem muita força, né? Mas ele é dominado por um freio. Então, a lógica aqui é muito clara, irmão. Qual é? Que se o ser humano consegue domar esse forte animal por meio do simples controle da sua boca, quanto mais deveria ser capaz de controlar sua pequena língua e assim dominar todo o seu próprio corpo. Então, irmãos, a grande questão é a seguinte: a gente começa a dominar várias coisas, animais, feras, como ele diz a Tiago, né? Ele dá o exemplo do cavalo. Então, qual é o símbolo, qual é a lição aqui? A lição, irmão, é o controle. Por que a gente não consegue refrear muitas vezes a nossa língua? Não consegue, principalmente quando a gente é tomado pela ira, pela contradição, né? E às vezes a gente explode. Por quê? Porque falta controle, falta domínio próprio, muitas vezes na nossa vida. E a língua, ela é assim, obstinada, né? Eu vou falar mesmo, vou chegar e vou falar e vou rasgar o verbo, porque eu sou muito autêntico, muito autêntica, e eu não sou falso, né? E aí vai. E aí eu costumo dizer, irmãos, que não basta a gente ser franco, né? Não basta a gente ser franco, porque se a gente for muito franco, a gente acaba sendo franco atirador. Porque tudo que a gente tem que falar, irmão, a gente tem que tentar trazer uma reconciliação, tentar trazer um ambiente de reconciliação. Existem situações, volta lá, meu filho, que é a questão língua obstinada, selvagem e descontrolada, e medidas à altura, né? Assim, a questão alta. Então a questão aqui é o controle. Agora, por quê? Porque existe um ímpeto, existe uma força. O cavalo tem força, irmão. Não tem força? Tem força. Mas ele precisa ser puxado para trás. A mesma força que muitas vezes nós temos para falar, às vezes para denegrir, né? Muitas vezes para fazer, a gente não pode ter isso aí. Tá? Vamos lá. Volta lá, meu filho. Vou terminar a última parte. Força, freio e força, imposição e proporcionalidade. Qual é o segredo, irmão? Vigilância. Vigilância em relação à malignidade. Tá? E isso faz-nos depender da oração e da vigilância. Irmãos, às vezes a gente fala uma coisa que a gente não entende. Tá? Eu me lembro de um exemplo, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, meu primeiro pastor contou. Vou contar para vocês. Ele sempre dava esse exemplo. Na igreja, principalmente. Era um bando de jovens, né? Um bando de menino de 16, 17 anos de idade. Pensa de menino que brigava, falava mal um do outro e outras coisas, mas ainda tinha as irmãs fofoqueiras. Era um negócio diferente. E aí uma vez ele contou uma coisa, para tratar certas coisas, ele dizia assim, irmãos, ele disse o seguinte, a ideia era a seguinte, ele disse que era um desfile militar, era uma apresentação militar, e os soldados, né, estavam todos em fileira.
Uma fileira aqui, uma fileira ali, uma fileira aqui, uma fileira aqui, uma fileira ali. E aí o sargento empolgado disse: eu vou fazer um negócio diferente hoje, vai chegar aí o coronel hoje, e a gente vai fazer um negócio diferente. Nós vamos saudar o coronel com uma palavra, tá? É como se eu quisesse dizer assim: seja bem-vindo, coronel, tá? Só que aí o que aconteceu? Surgiu essa ideia na hora, né? E aí ele disse assim, ele passou para o primeiro cara dessa fileira aqui, que ia passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, e aí ia passar, ia voltar para o outro, e assim, em todas as fileiras lá. E a ideia foi o seguinte, foi dizer assim: vem cá, soldada, por favor. A ideia foi essa: olha, o coronel chegar é para saudar, tá? E aí ele falou: é para saudar, né? Saudar, fazer uma saudação para ele, coronel. E aí o primeiro ouviu, passou para o segundo, passou para o terceiro, passou para o quarto. Quando chegou no último recruta, sabe que estava lá no último recruta, irmãos? Quando o coronel chegar é para matar. É para matar. Aí o recruta preocupado foi lá com o sargento e disse: sargento, você tem certeza que é para fazer isso mesmo? Não, por quê? Sim, eu tenho certeza. Porque o que chegou em mim foi o seguinte: é para matar. Mas não era para matar, é para saudar, para fazer uma saudação. Irmãos, o que é isso? É que as coisas às vezes chegam atravessadas. Quando a gente não consegue ouvir dois lados, a gente tem esse problema, né? De não ouvir atentamente a situação. E um dos segredos, irmão, de confrontamento em relação à questão de problema entre irmãos é o quê? É chama o fulano, né? E cuidado com o WhatsApp também, irmãos, porque às vezes você fala um negócio no WhatsApp ali, escreve uma coisa lá e aí o cara, ele entende de outra maneira e dá problema. E já tivemos problema até na igreja a respeito disso. Então é melhor, irmão, se você não pode falar na frente do irmão, né? Não fale. Então outra coisa, se você também não pode falar a origem dessa conversa, também não quero saber. Por quê? Porque não vai trazer edificação. Não traz edificação. E a Bíblia nos ensina a lidar com conflitos nessa questão, né? De irmãos falarem uns aos outros, né? E essas questões que não podem ser resolvidas é levada à liderança da igreja e assim sucessivamente. Então, irmãos, cuidado, irmãos, para o cavalo do cão não dominar a sua língua, ao invés de você dominar o cavalo que poderia ser, né? Que pode ser dominado, que é a nossa própria língua. Tá bom? Amém? Vamos lá outro. Agora aqui, irmãos, Tiago fala também sobre a questão do navio. O navio, ele é guiado pelo pequeníssimo leme. Esse aqui, leme bem aqui, irmãos, né? É o timão, que a gente chama, um lemezinho. E esse leme está ligado a um sistema lá embaixo, né? Que vai guiar o navio. Então pensa num navio desse, grande, bonito. Eu coloquei ele aí, mas ele é guiado por um pequeno leme, né? Por quê? Pensamos nas estruturas gigantescas desse navio, que ele carrega multidões de pessoas e muita carga. Sobre ele incidem também fortes ventos, daqueles que assustam. Todas essas forças, porém, são dominadas pelo comandante diante de uma peça, irmão, que se comparada à embarcação se mostra minúscula, o leme. Mas como que pode ser guiado pelo leme? É uma engrenagem, irmão, que pode ser guiado. E o timoneiro, que é o cara lá, ou o capitão do navio, ele que vai mexer no mecanismo, pode ser hoje eletrônico, várias maneiras, antigamente era mais assim, existe. Para que esse leme? É para dar destino, é para dar rota. E o leme é tão pequeno, é igual a língua, irmão, é tão pequeno, não é tão grande, a nossa língua parece que não é tão grande como outros órgãos nossos, né? É um leme pequeno, mas o curso do piloto tem a ver com a mente, com a mentalidade, o guiar da mentalidade. E não é o vento forte que determina a direção do navio, mas é o piloto, né? Então, irmãos, hoje, infelizmente, muitas vezes vivemos sim cenários de emocionalismo. E o emocionalismo, às vezes, nos tira de propósito, nos tira de discernimento. E por causa do emocionalismo, a gente não consegue dominar a nossa língua, né? Aqui, ó, o leme tem essa questão. O curso e o piloto têm em mente, não é o vento forte que vai guiar o navio, mas é o piloto. Usar a língua como um pequeno leme para guiar todo o nosso corpo por caminhos bons.
dominar grandes falhas e delitos na nossa vida cristã. Amém? Irmãos, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, na sua casa, geralmente as pessoas que falam muito, irmãos, que falam sem princípio nenhum, elas causam problemas, né? Eu acho que você já trabalhou, eu já trabalhei 22 anos numa só empresa, e teve colegas lá que tinham capacidade técnica de ser supervisor, de ser gerente, mas eles não eram, irmãos. Por quê? Porque eles falavam muito. Os caras falavam demais e reclamavam demais. Aí como que o gerente, o diretor, ia dar um cargo de confiança para uma pessoa que só via reclamando? Jamais. Entendeu? Então, irmãos, o leme é para isso, é para dar destino para nós, né? Nessa questão. Vamos lá, o próximo. Agora essa aqui que é o pior de todos, é o mais forte. A insignificante fagulha. Olha aquelas fagulhas bem lindas. Nós estamos vivendo um período hoje de muita queimada, né, irmãos? Muita queimada. Você passa aí, tá uma fagulhazinha de um cigarro, às vezes uma fagulha de uma palhazinha que está ali, e o que acontece? Começa fogo, irmão. A língua vira um fogo. Porque vai tocar fogo em toda a situação. Essa fagulha, olha que o bombeiro tentando apagar. Por quê? Porque uma conversinha, muitas vezes, um mal entendido, pode tocar fogo em toda uma estrutura, numa organização, numa igreja e assim por diante. A única fagulha que põe em chamas mesmo uma grande floresta. Tiago compara a língua ao fogo no sentido de estar fora de controle e de ser extremamente destrutiva, né? Irmãos, o Brasil está pegando fogo aí, assim, na questão assim, da vegetação mesmo, está pegando fogo, tem muita coisa pegando fogo, e tem hora que o fogo fica incontrolável. Mas o que foi que esse fogo? Foi o sol, foi a quentura? Pode ser uma pequena fagulha, tudo tem um começo ali. Parece ser pequeno e inofensivo. Você já ouviu falar na questão do fogo, né? Do fogo amigo, né? O cara coloca, o que é o fogo amigo? Quem já trabalhou com roça aqui sabe, né? O que é o fogo amigo? Já ouviu falar do fogo amigo? É aquele fogo que eles colocam ao redor, né? Para proteger, para que não haja uma expansão ali, né? Então, pequeno e ofensivo, uma ínfima na sua essência, mas pode causar grande lastro de destruição. Irmãos, famílias são destruídas, são divididas por causa de um falar, né? Paz entre países, paz entre nações, entre pessoas, entre irmãos em Cristo Jesus, relacionamentos que eram bons podem ser destruídos por causa de um simples falar, por causa de falar malicioso, né? Então é muito pequeno. Mas eu não tinha essa intenção. Eu falei por brincadeira, não diz provérbio, eu falei por brincadeira, né? Falei por brincadeira. E nessa brincadeira, muitas vezes, na brincadeira, você acaba querendo falar uma verdade, e acaba querendo falar uma coisa e vai acabando ofendendo, e aí vai virando uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura, ela vai brotando até o quê? Virar uma floresta. Amém? Cuidado, irmãos. Língua que inflama e destrói, e traz destruição. Traz destruição. O breve comentário, uma piadinha ocasional, né? Comentário, desdém de pessoas, né? Olha como aquela irmã se veste, olha como é que ela fala, olha, e aí vai desdenhando. O que é desdenhando? Vai diminuindo a pessoa, né? Vai desvalorizando a pessoa, né? Piadinha, às vezes fica jogando piadinha, né? E vai um só acontecimento narrado também. Às vezes você narra uma história, né? Narra um cenário, idealiza um cenário que às vezes não tem nada a ver e acaba falando para um, falando para outro. É apenas uma insignificante fagulha que traz divisão na igreja, que traz divisão nas famílias, e pessoas que se amam, irmãos. Pessoas que se amam, às vezes casamento principalmente, né? Eles cessam, eles ruem, né? Eles caem por causa da desgraça de um falar, né? De uma língua perniciosa, de uma língua de condenação,
né? E, irmão, se tem uma coisa que treina a gente é casamento. Se tem uma coisa que treina a gente é casamento. Quem disse que já não se aborreceu com a sua esposa aqui, meu irmão, é mentiroso. Porque eu já me aborreci muitas vezes com a minha esposa. E a esposa que se aborrece com o seu esposo também. Mas a grande questão, irmãos, é que nem tudo a gente deve responder, nem tudo a gente deve falar na teia. Porque se a gente fala na teia, responde, aí pronto, vai virar uma confusão. E a palavra fala que muitas mulheres sábias ganham os seus maridos ímpios. Se os seus maridos ímpios são por estar calado, imagine você, se algumas vezes você tem que ficar calar e orar pelo seu esposo. E o homem também. É não esticar a conversa, irmão, não jogar, quando eu digo, não jogar álcool, né? E gasolina e querosene no fogo, que é um problema, tá? Temer o uso da má língua, prever seus efeitos e estando alertas diante do seu poder destrutivo. Irmãos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. O grande segredo é esse. Porque, irmão, numa discussão, os dois têm razão. Fulano tem razão, o ciclano tem razão, né? E aquele ditado, dois bicudos, né, vão acabar se brigando. Não se bicam, né? Porque sempre uma pessoa tem razão, na verdade. E que tal eu e você começarmos a ceder em certas coisas? E através do perdão e do reconhecimento. Amém? Então, irmãos, uma das coisas poderosas para apagar esses fogos é o temor a Deus. Por que eu não falo isso? Por que eu não devo falar dessa maneira? Por que eu não devo agir dessa maneira? Ou trazer decretos, né, muitas vezes impositivos nas pessoas? Porque eu tenho temor. Eu tenho que ter temor. Então, a sujeição de uns aos outros vem pelo temor. Depois, o exemplo é o amor, mas vem primeiro pelo temor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, Efésios fala. Podemos ser arrastados pelo pecado da língua, que é esse pecado, que esse pecado retém em si todos o combustível para destruir a vida de nossos irmãos. Nosso coração fica mais disposto a indagar, muitas vezes, quanto às nossas intenções e quanto aos efeitos de nossa fala, né? Por quê, irmão? Porque é um pecado que arrasta. Um pecado que arrasta, né? Então o fogo, ainda tem mais coisa aí nessa questão, pode passar lá. Podemos ser arrastados pelo pecado da língua, agora falamos, e que esse pecado retém em si o combustível para destruir a vida de nossos irmãos. Por que falar isso? Vai destruir, vai gerar edificação, vai gerar restauração. Então, irmãos, a gente tem que tratar toda maledicência, todo falar que não é edificante, né, que não traz edificação, na raiz. Tratar muitas vezes com seriedade, na raiz. Nosso coração fica mais disposto a indagar quanto às nossas intenções e quanto aos seus efeitos de nossa fala. Eu falei sobre temer, por saber o poder devastador da nossa língua, nos ajudará a resistir à tentação quando ela vier. Porque, irmão, a nossa língua solta, se ela não for santificada pela palavra, ela pode trazer devastação, né? E às vezes muitos casais dormem de costas um para o outro, porque falou lá no início do dia uma coisa que não deveria ter falado, e respondeu de uma outra maneira, né? Então, eu quero ser igual Solimar, mais calado, amém? Como meu pai, irmão. Meu pai, o Fabiano conheceu, meu pai é um cara calmo, tranquilo. Eu digo assim, que ele é calmo, sereno e tranquilo. A minha mãe é uma bala, né? É o 880, e por isso que deu certo. Por quê, irmãos? Meu pai ouve. Quando ele fala com sabedoria. Então a gente tem que ouvir mais, tá? Aqui, é essencial que aprendamos a compreender e compreendamos nas Escrituras qual a vontade de Deus para o uso da nossa fala. Qual é a vontade de Deus? É vontade de Deus que eu fale isso? É vontade de Deus que eu imita essa opinião? É vontade de Deus que eu... Então, se nós orássemos, se nós fizéssemos o que o livro de Colossenses, se não me engano, fala, que diz, fazem tudo em nome do Senhor Jesus, seja por palavras, seja por obras, para a glória de Deus Pai. Irmão, a gente ia errar menos. Eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus. Não vai dar certo. Eu vou falar isso porque isso é para a glória de Deus. Então não posso falar isso porque é para a glória de Deus. Em nome de Deus Pai, para a glória de Deus, né? Paulo deu uma vacinada nisso aí. Aquela minúscula centelha, por mais que não pareça,
ela é destruidora e é poderosa. Por mais que não pareça, irmãos, é destruidora e é pequena. Eu me lembro quando a Rebeca era bem pequena, lá em casa, nós tínhamos o mosquiteiro. Sabe o que é o mosquiteiro? Ali para proteger, né, dos carapanães. E aí eu coloquei o mosquiteiro na cama dela. E, irmãos, eu coloquei um fio, passou pela lateral o fio e deu um pipoco, irmão. Um pipocozinho. E saiu uma centelha, irmãos. Uma centelha de energia, assim, pá! Né? Em menos de segundos, aquele mosquiteiro pegou fogo. Em menos de segundo. E a Rebeca, ela era bem pequena, era uma criança. Só deu tempo, e era de madrugada, viu, irmãos? No ventilador, esse negócio de colocar tomada sobrecarregada, deu um curto-circuito e saiu uma centelha, irmão. Só foi uma centelha, pá! E aí saiu. Quando saiu essa centelha, né? Ela foi no mosquiteiro e o mosquiteiro foi pegando fogo. E a gente estava acordado, na hora eu só fiz puxar ela, na hora. E eu disse, graças a Deus, né? Um acidente por causa de uma centelha. Pessoas são queimadas por causa de uma centelha, por causa de uma palavra. Amém? A insignificante fagulha na floresta, capaz de destruí-la, né? O Matthew Henry fala, o inferno tem maior responsabilidade em promover o fogo da língua do que, em geral, os homens têm consciência. É por isso que há algum desígnio diabólico que a língua dos homens é inflamada. O diabo é chamado expressamente de mentiroso, assassino e acusador dos irmãos. E sempre que a língua dos homens é empregada em algumas dessas formas, ela é inflamada pelo inferno. Tem coisas, irmãos, que são faladas do inferno. E mesmo às vezes na igreja, às vezes são faladas no inferno. Coisas assim que são faladas dentro do ambiente do inferno. Assim como você tem pavor de fogo e chamas, assim também deve temer brigas, insultos, calúnias, mentiras e tudo que acontecer, o fogo da ira em seu próprio espírito ou no espírito dos outros. Principalmente o fogo da ira. Amém? Vai lá, meu irmão. Terceiro e último item. A língua é o mal incontido, carregado. A língua é o mal incontido, carregado de veneno mortífero. Amém? O versículo 8. Vamos ler o versículo 8 aí. Tiago 3:8. Aleluia. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Tiago 3:8. A língua, contudo, derrama. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós não estamos no Espírito, nós somos igual aquela música do Roberto Carlos. Eu sou terrível. Quando eu e você não estamos, não vivemos, não andamos e não falamos no Espírito, nós somos terríveis. Terríveis. E no minuto nós podemos amar e no outro segundo podemos odiar. Então, por isso que Tiago está dizendo, isso aqui é um mal incontrolável. Enquanto, irmãos, nós estivermos nessa terra, nesse corpo aqui, que a terra talvez não há de comer, que sejamos arrebatados vivos, amém? A gente tem que ter vigilância 24 horas. Vigilância 24 horas. E uma coisa que eu falo e falo nessa igreja sempre, eu sempre falo, às vezes as nossas palavras são tão ácidas, que às vezes a gente diz, eu já falei mesmo tal, o que acontece? E o ácido, eu sempre dou o significado, o ácido o que é que faz? Muitas vezes não cai na sua esposa, mas vai cair no seu filho, vai gerar queimaduras que talvez sejam irreparáveis nas emoções, né? Irreparáveis nas emoções. Então é um quadro que, embora intimidador, revela fielmente a natureza do pecado no coração da humanidade. A argumentação de Tiago é assustadora. Isso é assustador. Por quê? Porque é terrível essa questão, né? Vamos lá. Me lembrando aqui, irmãos, da história de Jó. O que você acha de Jó? Jó foi um grande homem de Deus. Uma das características dele era a paciência na provação. E ele foi muito paciente. Eu acho que eu morria logo nas primeiras questões.
E a mulher dele disse: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Por quê? Onde está o teu Deus? E os amigos de Jó foram lá e começaram a acusar ele e tal. Está em pecado, Jó. E pai, acusação, né? Até que aquilo foi enchendo Jó, né? E a questão de Jó, irmão, não era pecado. A questão de Jó era justiça própria. Era um tipo de pecado chamado justiça própria. Era justiça. Jó se achava muito justo aos seus próprios olhos. E na verdade ele era um cara justo e reto diante de Deus. O próprio Senhor o selou. O próprio Senhor deu testemunho. Eu disse: olha, Satanás, eu quero te contar um testemunho aqui, ó. Esse cara aqui é um homem de Deus. Esse cara aqui tal, né? Beleza. Mas chegou uma hora que o Jó, irmãos, ele começou a questionar com Deus. Senhor, começou a atirar para o alto, né? E aí ele começou a questionar com Deus, e começou a querer ser mais sábio que Deus, mais sábio que muitas coisas. Aí a Bíblia diz que Deus chega com ele e diz: Jó, onde tu estavas quando eu fiz os fundamentos da terra? Quando eu estabeleci a aurora, quando eu fiz isso? Onde você estava, Jó? Já que você se acha tão grande, né? E Deus começou a confrontar Jó. E Deus começou a mostrar o orgulho de Jó, né? Até que no capítulo 42 de Jó, lá no final, no capítulo 42, ele fala umas coisas muito clássicas. Ele dizia: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu falava de coisas que eu não entendia, dizia, eu falava de coisas que eu não entendia, mas agora eu me abomino e me humilho no pó e na cinza. Se tem alguma coisa, irmãos, que mata o falar injurioso, o falar orgulhoso entre nós, é a humilhação e o perdão. Aleluia. Então ele dizia: antes eu falava de coisas que eu não entendia, mas agora, Senhor, agora eu conheço o Senhor. Jó capítulo 42. Tiago capítulo 3, versículo de 9 a 12 fala sobre isso, né? O Tiago, ele quer dizer que se a língua tem sido usada de forma pecaminosa, é porque há um problema na fonte que origina as palavras. Ele vai falar: será que dessa fonte boa pode jorrar uma água amarga? Não, irmão. Se a fonte é doce, tem que jorrar água doce. Se a água é salobre, vai ser salobre. Então, tudo, irmão, depende da fonte da pureza. Qual é a fonte, a origem? Nossa origem está em Deus. O que Tiago quer dizer é que se a língua tem sido usada de forma pecaminosa, é porque há algum problema na fonte que origina as palavras e os pensamentos. Porque, irmãos, a fonte é o pensamento que vai gerar comportamento. E comportamento gera conduta, gera procedimento. Então muitas vezes a gente quer lidar só com comportamento. Se a gente não lidar com a fonte, não tem cura, irmãos. Não tem cura. É por isso que o motivo que devemos examinar seriamente, precisamos medir nossa religiosidade. Ele vai falar aqui, religiosidade, por parâmetros bíblicos, não por subjetividade inventadas pela imaginação humana. E a palavra de Deus é o melhor medidor austero de nossa pretensa piedade, né? Vamos lá, Tiago 1,26. Vamos voltar para Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, vamos falar aqui, ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, outra versão diz, enganando-se a si próprio, irmãos, enganando-se a si próprio, a sua religião é vã. Por muitos anos na minha vida, irmãos, por muitos anos na minha vida, quando eu era adolescente, eu tive uma aversão, irmãos, uma aversão a servir Jesus, não pelo testemunho do meu pai, nem da minha mãe, não, irmãos, mas pelo testemunho de alguns dentro da minha própria casa. Por quê? Porque a maioria servia no altar, cantava, tocava, né? Eu amo meus irmãos, não estou falando mal deles, tá, irmão? Entendo aí. Só estou mostrando a minha condição. O que fazia isso? Eles tinham um senso de culpa? Tinham, talvez, contribuição. Mas o que aconteceu? Aquilo foi trazendo uma barreira para mim. Eu dizia: cara, como é que pode? Porque chegava dentro de casa, eu tinha muitos defeitos, irmão, com relação a filho, mas eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Dificilmente eu respondia para meu pai e para minha mãe. Mas a galera que cantava aqui no coral, que tocava muitas vezes,
Cara, chegava em casa, era respondendo para a mamãe, era não sei o que, desonrando, e era tal, era aquela briga, aquela confusão. Graças a Deus que muitos amadureceram em Cristo, tá, irmãos? Tomara que eles ouçam essa mensagem depois, vai ter confusão para mim. Mas o que aconteceu, irmãos? Aquilo gerou uma revolta em mim. Eu não queria ir mais para a igreja por causa do testemunho das pessoas, porque a religião se torna vã, né? Aí uma vez eu cheguei e disse, cara, se ser crente, né? Eu já era meio revoltado, né? Se ser crente, se ser crente é ser isso aí, então eu não quero ser crente. Porque aqui dentro de casa você só vive discutindo, né? E pode às vezes acontecer dentro da sua família, irmão. Às vezes o casal está discutindo, o pai está discutindo com a filha, dá mau testemunho ali, e bora para a igreja, Está enganando a si mesmo, irmãos. Cuidado, você está enganando a você mesmo. Tem que consertar, tem que fazer conserto diante de Deus. Tem que sentar na mesa, fale das suas fraquezas, fale dos seus erros. Quantas vezes, irmão, chega com a Regina, isso aqui, ó, tem dificuldade nisso aqui. Eu tenho dificuldade nisso aqui. Me ajuda, minha filha. Então me ajuda, né? E aí, muitas vezes eu pude ajudar a Regina em muitas coisas. Até hoje eu ajudo a Regina no meu relacionamento, ajudo minhas filhas também. A gente se ajuda mutuamente. Porque, irmãos, quem ama realmente repreende, quem repreende dá direção. Amém? Então, Tiago está falando sobre isso aí, porque senão a religião é vã. Então não é incrível o fato que a nossa fé pode ser medida por um parâmetro tão seguro, que é a nossa língua? Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu que, a depender do modo como usamos a nossa língua, o nosso falar principalmente, nem sequer podemos considerar ser cristão, né? Eu via, irmãos, crente, o cara sai, né? Lá briga com o outro vizinho, fala que não deve, sai lá e fala, então não sei o quê. Aí diz, olha o crente ali, né? Olha o crente, responde para o patrão como qualquer coisa, olha o crente. Que testemunho é esse, irmãos? Se é pelo nosso testemunho que as pessoas são ganhas, são restauradas, né? São restauradas, aleluia. Podemos ter hábitos cristãos, muitas vezes tem hábito cristão, cheiro de cristão, jeito de cristão, veste de cristão, roupa de cristão, modéstia de cristão, empregar até um vocabulário, um evangeliquez de cristão, né? Mas se vivemos na prática deliberada do pecado cometido pela língua, nossa religião, irmão, é considerada vã pelo Senhor. Isso que Tiago estava falando, é vã pelo Senhor, né? Perceba que o texto não diz que é fácil para o cristão controlar o que fala, mas que lutaremos para frear tamanho pecado em nós. Nisto o cristão é reconhecido quando emprega todos os esforços para dominar a própria língua. Quantas vezes, irmão, quando a minha mãe estava um limão na época, né? E meu pai, cheio da paciência, aquele negócio tudinho, cara, meu pai dizia, eu vou dar uma volta, vou tomar um refrigerante. Ele ia tomar um refrigerante mesmo. Tudo para não discutir com a minha mãe. Quantas vezes você tem que parar ali, dizer, não, isso aqui eu não posso, se controlar, para não discutir. Por quê? Para que o reino de Deus não seja comprometido. Amém? Eu abri um versículo aqui, no nosso culto hoje, em Hebreus capítulo 13, né? Que fala que o nosso sacrifício contínuo a Deus é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os nossos lábios é tão importante, que ele é um elemento importante, ele é um instrumento de adoração ao Senhor. Aleluia? Ele é um grande instrumento de adoração ao Senhor. Vamos lá, vamos fechar aqui, último. Tiago 26 diz, ou seja, Tiago alerta que os cristãos, que o cristão não é reconhecido por dar vazão aos pecados da sua língua. Ou seja, Tiago alerta que o cristão não é reconhecido por dar vazão aos pecados de sua língua, mas por ser encontrado em ferrenha e constante batalha contra este mal. Notícia para ti e para mim, você vai guerrear, irmãos, com a sua língua até o último dia que ela não tiver mais palavras. Você vai guerrear contra ela. Mas pastor, e a nova vida em Cristo? E o falar divino que está em nós? Peça ajuda ao Espírito Santo.
Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda à palavra de Deus. Porque todos os dons do Espírito, lá de Gálatas, né, é para isso. É para nos moldar, para nos fazer parecido cada vez mais com Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós temos que perder a discussão, mas tentar ganhar as pessoas. Porque muita gente ganha a discussão e acaba perdendo a glória de Deus, a presença de Deus, e acaba perdendo as pessoas. Quantas vezes a gente perde as pessoas por causa disso? Amém? E a Bíblia nos ensina a divertir 1, 2, 3. E a Bíblia nos ensina, sim, a ser tolerante 70 vezes 7. 70 vezes 7. Pedir perdão, muitas vezes você pedir perdão pelo que está certo. Não é só pelo que está errado, é pelo que está certo, irmão. E quando a gente pede perdão pelo que está certo, é pior ainda, porque há um confronto no nosso orgulho, no nosso ego. Bem ali. Amém? Tem um salmo que diz, eu vou citar ele, uma parte dele. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o meu louvor. Ele é mais, né? Ele é mais belo do que a pena do habilidoso escritor. Vou citar novamente. Ao rei consagro o meu louvor. Ele é mais belo do que as penas de um habilidoso escritor. Então, a nossa vida, a nossa língua, ela tem que ser consagrada. Sabe qual é a melhor consagração? Além da oração, é a oração e a declaração da palavra. A palavra, irmão, diz o que nós somos em Jesus. É a palavra que nos media, é a palavra que nos sara, é a palavra que nos dá destino, é a palavra que nos orienta. Amém? E nós podemos ganhar muitas pessoas com palavras sinceras, palavras verdadeiras, de verdade, sem bajulação, ser o que é, de verdade, não ser, porque um narcisista, irmão, dá um spoiler para você, um narcisista, ele vai querer fazer com que a tua personalidade seja roubada. Ele vai tentar moldar a tua personalidade, a própria personalidade que Deus te deu, para manipular a tua própria personalidade. E muitas vezes com palavras, muitas vezes com lisonjeia e outras coisas mais. Amém? Então fica em pé, vamos ficar em pé. E na próxima mensagem eu vou falar sobre os aspectos positivos, mais negativos da língua, e vou falar do que a língua é capaz de abençoar. O que declarações de bênção fizeram na vida das pessoas, né? O que fizeram na vida das pessoas. Nós temos, irmãos, palavras de edificação. Um cântico muito antigo que a gente cantava, né? Diz assim: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar. Sobre tua vida eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, anunciar a todos a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, abençoar a todos a quem Deus quer liberar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Isso é um salmo, irmãos. Aleluia! Eu queria orar. Eu quero mais uma vez nessa noite orar por enfermos. Aleluia! Nós estamos fazendo orações específicas com óleo e com enfermo. Eu queria chamar aqui também. Vocês gostaram da língua, irmãos? Gostaram da língua? Tá? Eu queria chamar, antes de encerrar, pode continuar filmando, Sulimar. Amém? Eu queria chamar Marta e Fabiano aqui, em nome de Jesus. Camila, por favor. Glória a Deus.
Cadê? E família, né? Não sei onde está a Valentina. Pode subir aqui, queridos. Solimar pode chegar bem aqui também, meu filhão. Glória a Deus. Pode chegar para cá mais. Amém. Irmãos, amém. É com muita alegria, tá? Que a gente está recebendo novamente o Fabiano e a Marta, né? Nessa casa. Eu fico muito alegre, né? Orei por isso também. Tive comunhão com o Fabiano há um tempo. Foi um pedido, irmãos. Fabiano, volta. Preciso de ti. Amém? Preciso de ti aqui para cooperar. E o Fabiano, irmãos, ele vai nos ajudar no pastoreio dessa casa. Amém? No pastoreio. Fabiano tem um chamado diante de Deus, tem uma vocação. Ele ama pessoas, ama ovelhas, né? Marta também. E nós estamos recebendo aqui o Fabiano e a Marta, pastor Fabiano, a Marta, para nos ajudar nesse ministério, e a nossa querida Valentina. E Fabiano, a gente está muito feliz, de verdade, né? Eu fiquei só orando, fiquei curioso, mas fiquei só orando, pedindo para que o Senhor cumprisse a sua vontade na sua vida. Que Deus possa realizar a vontade dele aqui nesse ministério, na tua vida, na tua casa. Que você seja muito usado aqui nessa casa, em nome de Jesus, amém? E eu sei do teu coração, assim, quem conhece o teu coração é só o Senhor, né? Mas eu sei que você tem um coração disposto, um coração que para cuidar de pessoas, para amar pessoas. E o nosso desejo é fazer com que os muitos filhos de Deus aqui sejam edificados e novos filhos venham também, amém? Existe um celeiro aí fora, irmãos, de pessoas que precisam do amor de Jesus, precisam de Cristo. E nós queremos receber vocês no nosso coração, de verdade. Em nome de Jesus. Com muita alegria, com muito amor e carinho. Sinta-se à vontade no nosso meio. E vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Já está sendo bom ter você ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém? Se o Solimar quer falar alguma coisa? Não? Com certeza. Amém? Fabiano quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Marta? Não? Amém. Então nós vamos orar, tá, irmãos? Pelo Fabiano, pela Marta. A igreja, irmãos, recebe-os em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estão felizes por isso? Glória a Deus. Tem muito trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar por eles. Pai, nós queremos apresentar aqui a vida do Fabiano e da Marta. Senhor, nesse novo tempo na vida deles, novamente. Senhor, sabe que a nossa comunhão nunca cessou, Senhor. Tivemos sempre unidos em amizade, em relacionamento. Obrigado pelo coração dele. Obrigado pelo apelo, Senhor, de retornar para essa casa, para nos ajudar aqui nessa obra, Pai. Nós queremos colocá-los na sua vontade, no seu querer. Faça tanto querer como realizar, Senhor, na vida dele, desse casal. Que eles cresçam, Senhor, em graça e sabedoria diante de Deus. E que eles sejam usados aqui, Senhor, nos ministérios, no ministério que o Senhor já entregou nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos trazer bênção sobre ele, sobre a casa dele, sobre a vida da Valentina também, Pai, em nome de Jesus. Queremos orar pela vida da Marta, Senhor. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, na liberdade do Espírito, na liberdade do Senhor, nos ministérios que o Senhor tem a vida dela aqui, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós ficamos muito felizes, Senhor, por isso, Senhor. Nós o recebemos no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido a igreja, irmãos, a vir aqui e abraçá-los. Amém? Glória a Deus. Vem aqui abraçá-los. Amém, querida. Deixa eu dar um abraço. Obrigado. Marta, seja bem-vinda. Aleluia. Amém. Vamos orar. Milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Que bom ver você aqui. Eu queria orar, irmãos, por irmãos que têm passado por questão de enfermidade.